Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ouvir uma história que vocês gostam muito dessa história. Eu acredito que essa é a história preferida de vocês. É a história do menininho chamado Davi. Menininho não, ele era um rapazinho, não é? Davi, ele era o filho caçula de Jessé. E ele tinha vários irmãos, e desses irmãos, 3 eles eram soldados. Então, Davi, ele ajudava seu pai a pastorear as ovelhas. Todo dia ele ia no campo e pastoreava as ovelhas. Eu não sei se vocês sabem, mas tem uma curiosidade muito grande sobre as ovelhas, é que elas dependem totalmente do homem para colocar elas para comer, colocar elas para caminhar um pouquinho, colocar elas para dormir. Então, essa era a função de Davi, pastorear as ovelhas de seu pai Jessé. Então, um dia, seu pai chegou para Davi e falou: Davi, eu quero que você vá lá onde estão seus irmãos e veja como eles estão, leve um lanche para eles, leve um queijo para eles e me traga notícia. Mas antes, deixa eu contar que Davi, ele era amigo do rei Saul. Naquela época, o rei era Saul. Por que ele era amigo? Ele não era assim, amigo. Ele prestava serviço para o rei Saul. O rei Saul estava com alguns problemas, então o rei Davi, que sabia também tocar harpa, ele ia até o palácio do rei Saul e tocava a harpa. Quando o rei não estava se sentindo bem, não estava legal, então Davi ia até o rei Saul e tocava a harpa. Quando ele tocava a harpa, o rei Saul melhorava. Então, com isso, eles tinham um conhecimento um do outro. Então, Jessé, o pai de Davi, pediu, que ele fosse até os seus irmãos. Quando ele está chegando pertinho de seus irmãos, ele escuta a voz de um gigante. Olha só o gigante, Golias. Eu já estou aqui há 40 dias desafiando vocês. Ninguém vem aqui, ninguém aparece para me desafiar. Eu estou perguntando se tem algum aqui israelita que possa vir me desafiar um filisteu. Eu digo o seguinte: se eu vencer, vocês israelitas serão meus escravos. Agora, se vocês vencerem, nós seremos escravos de vocês. E aí o gigante Golias dava aquela risada bem feia, ele era muito grande. E aí Davi ouviu isso. E aí Davi falou: ué, quem é esse que está desafiando o meu Deus? Quem é que está desafiando o meu Deus? Aí uma pessoa que estava passando falou assim: Davi, esse daí, ele é o gigante Golias. Ele já falou que nós seremos escravos dele se nós perdermos essa luta. Aí Davi ficou tão chateado e falou assim: pois eu quero lutar. Eu vou falar com o rei Saul. E procurou o rei. Rei, ô meu rei, eu queria falar uma coisa para o senhor. Eu quero lutar contra aquele filisteu. Não, Davi, você ainda é um menino. Você é muito criança ainda. Você não tem corpo para lutar com o gigante daquele. Não tem condições. Então, Davi falou: olhe, mas o senhor fique sabendo, meu rei, que quando eu estava lá apacentando as ovelhas do meu pai, teve uma vez que apareceu um leão e eu matei esse leão. Matei para que eles não comessem as ovelhas do meu pai. E outra vez eu estava lá, apareceu também um urso e eu matei esse urso, matei para que ele não comesse das ovelhas de meu pai. Então eu já tenho experiência, eu já matei um urso e já matei um leão. Aí o rei Davi falou: olha, não tem nenhuma outra pessoa que queira lutar. Eu digo uma coisa para vocês: se você ganhar esta luta, eu lhe dou a minha filha para você casar.
e sua família nunca mais pagará impostos. E aí Davi falou: ótimo, eu vou para essa luta. Gente, pensa aí, que luta desleal, não é? Vamos pensar a verdade, muito desleal, porque Davi, ele era um menino, ele tinha acabado de sair da adolescência. E Golias era um gigante. Olha a diferença de tamanho de um para o outro. Olha só a diferença. Olha só, para vocês terem uma ideia, o tamanho da mão de Davi. Ó, a mãozinha de Davi. Olha a mão do gigante. Já pensou? Olha, só uma mãozada derrubava a mão de Davi. Olha o tamanho do pezinho de Davi, olha que gracinha. Olha o tamanho do pé do gigante. Que pezão, não é? Já pensou? Meu Deus, esse pezão batendo assim no chão, hein? Mas Davi não se amedrontou. Então, o rei Saul falou para Davi: Davi, cadê o rei Saul? Davi, venha cá, querido. Mas se você vai guerrear, pelo menos coloque a armadura. E aí pegou a armadura e colocou em Davi. Não, meu rei, não, por favor, tira. Isso aqui é mais pesado do que eu não estou nem conseguindo enxergar, não consigo andar, tira, por favor. Então, o rei Saul tirou e falou: então vá, pode ir. Aí ele foi. Chegou lá. Quando ele chegou, estava lá Golias. Pensa no tamanho. Estava com uma lança enorme para lutar. Uma lança enorme, olha. Estava também com espada. Estava também com uma espada. E aí Davi, quando chegou, Davi pegou 5 pedrinhas no chão e falou para o filisteu Golias: você vem a mim com espada e lança, mas eu vou contra você em nome do Senhor Jesus. E aí o gigante Golias deu aquela gargalhada e falou assim para ele: venha até mim, que eu pegarei a sua carne e lançarei as aves do céu e as bestas feras da terra. Eu vou fazer picadinho de você. Mas aí, você pensa que Davi teve medo? De forma alguma. Davi pegou uma pedrinha, colocou na funda. A funda era como se fosse conhecida assim como estilingue, eu acho, né? Que você roda e aí solta. Então, Davi pegou a pedrinha dele, rodou assim ó, na funda, rodou e bateu na testa do gigante. Na hora que bateu na testa do gigante, não é que ele morreu. Ele não morreu com a pedrinha, não. Ele caiu com a pedrinha. Ele caiu com a pedra. Quando ele caiu com a pedra, Davi veio correndo, pegou a espada dele, olha. Pegou a espada dele, enfiou a espada no pescoço e matou o filisteu. Com isso, Davi, ele ficou conhecido em Israel. Ele casou com a filha do rei Saul. E a história de Davi é uma história muito linda, uma história grande, uma história de muitas partes que você vai encontrar lá nos livros de Samuel 1 e 2. E essa é a primeira parte que Tia vai contar, tá bom? Essa é a história do rei Davi. Aí a gente olha assim e você fica pensando: será que existe super-homem? Será que existe super-herói? Porque olha o tamanho de Davi e olha o tamanho de Golias. Mas não existem super-heróis, não existem super-homem, não existem superpoderes. O que existiu nessa história aqui e o que existe na minha vida e na sua vida é o poder do Espírito Santo. É quando o Senhor, Ele faz no nosso lugar, Ele trabalha a nosso favor. Muitas vezes o Senhor trabalha ao nosso favor e as pessoas de fora que não entendem pensam que a força é nossa. Mas a força vem de Deus, não é isso? A coragem vem do Senhor. É só Ele que nos dá coragem, dá força, nos dá valentia para a gente poder vencer todos os obstáculos que aparecem. Não é isso mesmo? Espero que vocês tenham gostado dessa história.
E na semana que vem tem mais, tá bom? Que o Senhor abençoe vocês, papai, mamãe, os bichinhos da casa, todos os familiares, tá certo? Um beijo, tia Lina, viu? Amo vocês. Beijo.